Olá, meus amigos, estamos vivendo a Semana Santa. Hoje é terça-feira e nós queremos acompanhar os passos de Jesus, vivendo com Ele, na companhia dele, fazendo companhia a Ele, seguindo as histórias que o Evangelho nos conta. O Evangelho de hoje nos diz o seguinte: naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois eles não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe o sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou o pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. O evangelho continua, mas o padre gostaria de se deter nessa primeira parte do texto. Eu gostaria de fazer atenção à figura do discípulo a quem Jesus amava. Veja, nenhum de nós desconfia que todos aqueles que foram chamados por Jesus e que já tinham caminhado 3 anos com ele, durante a vida pública de Jesus, todos eles pudessem ser considerados amigos de Jesus. Ao menos da parte de Jesus, essa amizade era um dom perfeito, não é? O nível de correspondência da parte dos apóstolos é outra história. Nós sabemos como alguns foram até o fim, outros, como Judas, pisaram na bola, não é? Mas da parte de Jesus, essa amizade era garantida. Agora, gente, a história é uma história divina, mas é uma história encarnada. O que isso significa? Significa que as pessoas não são iguais. Elas reagem de modos diferentes diante do mesmo impulso divino, não é? O grande impulso divino é Jesus. Mas as pessoas reagem em tonalidades diferentes. É claro que Jesus amava os outros, mas por que o versículo 23 diz que tem um deles a quem Jesus amava? Ora, é porque esse, de acordo com aquilo que nos descreve abundantemente o Evangelho de João, havia uma relação especial com Jesus. E não é que Jesus fosse preconceituoso com os outros e fizesse o seu aquáriozinho para encher de peixinhos, não é? Não. Protegidos? Não. Veja, Jesus, como verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem, tinha ele também as suas afinidades, embora não desprezasse a ninguém e oferecesse a salvação a todos. E este rapaz, a quem Jesus amava, era alguém que tinha correspondido a essa afinidade com muita afinidade também. Veja, isso era reconhecido da comunidade. Quem era aquele discípulo a quem Jesus tinha dado as chaves do reino dos céus e tinha constituído como chefe do grupo? Era Simão Pedro. Mas nem o Simão Pedro, que foi constituído chefe do grupo, tinha coragem de perguntar a Jesus quem era que o havia de trair. O próprio Simão reconhece o carisma que existe naquele discípulo a quem Jesus amava. E faz-lhe sinais. Pergunta aí, cara, quem é que vai traí-lo? Gente, e que cena terna, não é?
Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Gente, a cena diz por si. A frase é muito curta: Senhor, quem é? Mas é uma conversa de coração para coração. É alguém que está reclinado sobre o peito. Veja, o texto é construído justamente para fazer expressão de uma ternura e de uma intimidade que, na verdade, todos nós somos convidados a ter. Nós somos convidados a essa intimidade com Deus. Não, padre, o senhor disse aí que existiam modos de relacionamento diferentes com Jesus. É verdade, existem modos de relacionamento diferentes. Porém, todos nós somos convidados a essa intimidade, e a prova disso é que, embora a tradição diga que esse discípulo amado seja João Evangelista, o próprio evangelista João não escreve o seu nome ali. E por quê? Porque ele deixa esse discípulo amado anônimo. Ele deixa para que você se coloque ali. Então, quem é o discípulo amado, no fim das contas? Não faça perguntas históricas. Faça perguntas que tenham relevância agora para a tua espiritualidade. O discípulo a quem Jesus amava e que não tem nome é você. Quanto tempo faz que você não para a tua vida corrida para estar com Deus num momento profundo de oração, deixando para lá ou deixando aos pés do Senhor as tuas preocupações, para dizer assim: olha, tudo é muito importante, eu tenho que dar conta de tanta coisa aqui em casa, lá no meu trabalho, nos meus estudos, mas nesse momento sou eu e o Senhor. Quanto tempo faz que você não tem coragem de fazer isso? É a pergunta do Evangelho de hoje. Jesus está com saudade de você e te chama à intimidade do reclinar no peito dele. Você tem coragem? Ele está te chamando. Ai, padre, isso parece romântico demais, mas eu não sei como fazer. Vai lá, começa, tenta, o Espírito vai te guiar, tenho certeza. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Recline a tua cabeça preocupada, cansada, orgulhosa no peito dele.